eu quero falar um pouquinho para que a gente possa saber o que significa o propósito de Deus e o chamado de Deus. Amém? Então vamos consagrar essa live ao Senhor Jesus. Se você puder, compartilha com outras pessoas. E que Deus venha falar conosco através da palavra dele. Amém? Querido Espírito Santo, eu chamo a tua doce presença. Eu quero consagrar essa live a ti. Eu quero consagrar a rede de internet, a Wi-Fi, os telefones, para que todo ataque externo, Pai, não venha tentar nos impedir de fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Pai, eu te agradeço por esse dia, por essa live, por cada pessoa que está aqui, que vai assistir depois. Eu te agradeço por esse dia, Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada pessoa, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe, Pai, cada pessoa que está aqui. Abençoe os lares dessas pessoas. Que eu venha me diminuir na tua presença, Senhor, e que o Senhor cresça através da tua palavra, da tua revelação e do teu poder. Pai, nós não somos nada sem o Senhor. Nós não podemos nada sem o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Pai, abre os céus da glória e da revelação da tua palavra. Que o Senhor tire todo o orgulho, todo o ego do meu coração e que o Senhor cresça através de mim, de cada palavra que sai da minha boca. Espírito Santo, meu cheiroso amigo e maravilhoso, vem ficar conosco e fala através de mim. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, por que eu quis trazer um pouco sobre o chamado e o propósito? Porque a gente muitas vezes confunde e a gente diz assim: não, eu não sei o meu chamado. Todo mundo é chamado, a palavra já diz. Amém? A palavra já diz: muitos são chamados. Jesus diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, se Jesus diz que muitos são chamados, é porque Jesus chama todo mundo. E qual é o nosso chamado? O nosso chamado é ser chamado para morar no reino de Deus. Amém? Isso é o chamado. Mas vamos falar um pouquinho aqui. Então, chamado não é propósito. Pare de confundir o que te salvou com o que Deus te mandou fazer. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, para que a gente não venha mais se confundir e saiba qual é o nosso chamado e qual é o nosso propósito. Então, muitas pessoas vivem uma vida inteira dentro da igreja, mas ainda carregam um vazio que não conseguem explicar. Elas oram, elas jejuam, elas buscam, mas existe algo desalinhado dentro delas. E não é falta de Deus, é falta de entendimento. Porque existe uma confusão silenciosa que vem travando os nossos destinos, atrasando os processos e impedindo pessoas de viverem aquilo que Deus já liberou, muitas vezes. Então, essa confusão é entre duas palavras espirituais poderosas aqui. Uma se chama chamado e a outra se chama propósito. Então, tem gente tentando viver propósitos sem nem ter respondido ao chamado de verdade. Amém? Então, outros até responderam ao chamado, mas estão preparados sem direção e sem clareza e sem avanço. Porque nunca entenderam qual é o seu propósito. Então, hoje, o Espírito Santo quer trazer ordem para a nossa vida. Porque quando você entende isso, tudo se alinha. Então, eu creio em nome de Jesus que tudo vai começar a se alinhar hoje na nossa vida. Amém? Tudo começará a fazer sentido. E a sua vida espiritual vai sair do lugar. Hoje não é só um estudo. Eu quero que vocês entendam que isso aqui não é só um devocional. Isso aqui é um destravar espiritual na nossa vida. E nós precisamos desse destravar para a gente poder entender por que Deus nos chamou e para que Deus nos chamou. Amém? Então, o que é chamado? O chamado é o ponto de partida de tudo. Antes de existir ministério, antes de existir dons, antes de existir qualquer função, Deus nos chama. Então, chamado é quando Deus nos chama. Chamado é o convite divino para um relacionamento. Então, todo mundo que está aqui tem chamado, o chamado de Deus. Então, não é sobre o que você faz, é sobre para onde você foi trazido. Amém? Você foi chamado para sair das trevas e entrar no reino de Deus, para viver como um filho, não como uma pessoa distante. E o chamado não começa em você, começa no coração de Deus.
Então, antes de você procurar Deus, Ele já estava te chamando. Aleluia. Então, em 1 Timóteo, quem puder, abra sua Bíblia. Vamos para a Bíblia. Tudo nós vamos falar na Bíblia, tá? Para não ser minhas palavras e vocês não acharem que sou eu que estou falando. Vamos para a Bíblia. 1 Timóteo 2,4. Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, aqui isso revela algo poderoso. Deus não criou um grupo seleto para ser salvo. Ele abriu o caminho para todo mundo. O chamado é universal. Ou seja, quando você diz assim, eu não sei o meu chamado. O seu chamado é o que Deus te chamou. Deus te chamou para salvação. Então todo mundo aqui foi chamado. Você foi chamado, eu fui chamada. Então o chamado é universal. Então quando você, uma pessoa, disser assim, qual é o seu chamado? Você diz, o meu chamado é Deus me chamou para a salvação. Deus me chamou para ser filho. Deus me chamou para morar no reino de Deus. Isso é o chamado. Então isso quebra uma mentira muito comum aqui. Ah, Deus só chama alguns. Não, Deus chama a todos. Todo mundo que está aqui foi chamado. Mas nem todos param para ouvir o chamado. Nem todos valorizam o chamado de Deus. Nem todos respondem esse chamado. Então o chamado é como uma porta aberta, mas você precisa decidir entrar. Então quando Deus te chama, Deus chama todo mundo aqui. E quando Deus chama, é você que abre a porta. E aqui está algo profundo. Obrigada, Jesus, por essa palavra. Deus não chama você porque você merece. Ele chama porque Deus é amor. Por isso que Ele te chama. E muitas pessoas rejeitam esse chamado, não porque Deus não chamou, mas porque estão ocupadas demais com outras vozes. Então você acha que Deus muitas vezes não chama você, ou não chama outras pessoas, mas Deus chama todo mundo. Só que você muitas vezes está ocupado demais com as coisas do mundo. Você não quer largar a sua vida promíscua ou o seu pecado. Aí você não atende esse chamado. Aí você acha que Deus não lhe chamou, mas Deus está chamando. Deus chama todo mundo. Na segunda passagem que eu quero trazer hoje para vocês aqui é Mateus 22,14. Mateus 22,14. Mateus 22,14. Essas Bíblias que não tem um marcador, que diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Inclui o mundo inteiro, que são muitos, e chamados por Deus. Poucos respondem favoravelmente ao chamado. Então nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo. Essas 8 bilhões são chamadas. Mas nem todas querem vir. Nem todas querem abrir a porta. Nem todas recebem esse chamado. Amém? Então essa passagem não fala de exclusão, fala de resposta. O chamado é coletivo. Todo mundo aqui tem chamado, o chamado de Deus, para morar no reino de Deus, para ser filho. A escolha é individual. Então ser escolhido não é Deus selecionando alguns. É o resultado de quem responde com entrega. Mas muitos ouvem, mas poucos se rendem. Então, muitos sabem, mas poucos vivem. E aqui está uma verdade que nos confronta. Amém? Você não se torna escolhido por ser perfeito. Você se torna escolhido por responder a esse chamado. E isso muda tudo. Porque o problema nunca foi Deus não chamar. Foi o homem não responder. Então, pare por um momento hoje aqui e pense comigo. Você já respondeu ao chamado? Ou só ouviu falar dele? Você só ouviu falar de Deus ou você já respondeu ao chamado dele? Você vive como alguém que foi chamado por Deus ou como alguém que ainda está distante de Deus? A sua vida demonstra que você pertence ao reino.
Todos nós pertencemos ao reino, o reino de Deus. Ou só você conhece, ou só que você conhece sobre ele. Então a sua vida demonstra que você pertence ao reino, ou só que você conhece sobre ele, sobre Deus, ou sobre o reino. Amém? Porque existe uma diferença aqui. Conhecer a Deus e pertencer a Deus são coisas distintas e diferentes. Conhecer a Deus é uma coisa e pertencer a Deus é outra coisa. Então, quando eu atento ao chamado e recebo o chamado e respondo a Deus, dizendo que eu aceito esse chamado dele, eu começo a pertencer a ele, não só a conhecer a ele. Amém? Eu não sei se vocês estão conseguindo entender sobre chamado, mas todo mundo aqui é chamado, todo mundo tem chamado. Então hoje você não pode mais dizer, eu não sei qual é o meu chamado, não. O seu chamado você foi chamado para morar no reino de Deus, para ser filho de Deus. Isso é o chamado. O chamado é morar na glória, é ser filho dele. Então todo mundo aqui tem chamado. Amém? Agora, o propósito é diferente. A gente vai falar agora sobre propósito. Ser chamado te conecta com Deus. O propósito te move em Deus. Então o propósito começa onde o chamado é aceito. Primeiro você é chamado, você aceita e depois você vai viver o propósito. E é a continuação da jornada, dessa jornada desse chamado. Amém? Não é sobre ser salvo. É sobre viver de forma intencional depois da salvação. Então muitas pessoas param no chamado. Muitas pessoas chegam só até o chamado, elas aceitam e depois elas param. Elas chegam, mas não caminham. E isso gera frustração nas pessoas. Porque o propósito é o que dá sentido à sua existência hoje. Então vamos para Efésios. Efésios 2:10. Fala assim. Efésios 2:10. Pois somos criação de Deus. Pois somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Aqui a gente entra no nosso propósito. Você não é um acidente espiritual, meu irmão e minha irmã. Você é uma construção intencional de Deus. E ainda é mais do que isso. Deus já preparou obras antes mesmo de você nascer. Isso significa que sua vida tem direção, sua existência tem significado e seu caminho não é aleatório. Que é o que muitos de nós achamos. A gente acha que a gente não tem significado, não tem propósito, não tem chamado. Mas aqui está o problema. Muita gente foi salva, mas nunca descobriu para que foi salva. E vive uma vida espiritual limitada, repetitiva e sem impacto. O propósito te tira do automático e te coloca no movimento. Amém? Então a gente vai falar aqui da passagem de 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios. É Coríntios. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. Que fala assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, Deus é diverso na manifestação, mas único na essência. Isso significa que você não precisa ser igual a ninguém, que é o que nós já vemos falando há muito tempo aqui. Você não precisa e você não foi chamado. Todos são chamados. O chamado é coletivo. Eu fui chamado para morar no reino de Deus. Você foi chamado, a paz do Senhor, Thomas, Deus abençoe. Você foi chamado para morar no reino de Deus, para ser filho de Deus. Então o nosso chamado é coletivo. Quando uma pessoa disser hoje, você sabe qual é o seu chamado? Você vai dizer, sei. O meu chamado eu fui chamada para ser filha, para ser amiga, para morar no reino de Deus, para viver na glória. Mas você não é igual a ninguém. Você precisa ser fiel ao que Deus colocou em você. Então alguns vão falar, alguns vão cuidar de pessoas, alguns vão falar para pessoas que esse é o propósito. Alguns vão servir, alguns vão sustentar ministérios, sustentar locais de assistência social, e outros vão curar.
e todos são necessários para o reino de Deus. O propósito não é sobre posição, é sobre função no reino. Isso é propósito. Então, aqui vai uma chave forte para vocês hoje. Quando você não vive o seu propósito, alguém sente falta. Você sabe qual é o seu propósito ou só está vivendo o propósito dos outros? Então, todo mundo que está aqui, você sabe realmente qual é o seu propósito? O chamado você agora sabe qual é o seu chamado. Mas o seu propósito, você sabe qual é? Pode ser cuidar de pessoas, pode ser servir. Pode ser você foi chamado para ser um missionário, um profeta, um evangelista, um pastor. Alguns foram chamados para sustentar ministérios, para ajudar. Outros foram chamados para cuidar de pessoas. Outros foram chamados para falar para pessoas. Isso é o propósito. Então você está ativo no reino ou apenas você está só presente? Porque todo mundo também tem propósito. Assim como todos nós fomos chamados, todo mundo também tem um propósito. Só que o propósito é diferente. E muitas vezes é onde as pessoas aqui, elas se embaralham e não sabem. E elas acham que o chamado é o propósito. E não é. O propósito é o que você descobre para que você foi chamado por Deus. Para fazer no reino de Deus. Então você está ativo no reino de Deus ou você está só presente? Você só vai na igreja e volta para casa? Pois sabe que você também tem um propósito. Assim como todos fomos chamados, você também tem um propósito no reino de Deus. Você pode não ter descoberto. Você pode não saber para que você foi chamado, mas você foi chamado e você tem um propósito. Exatamente, Ruth. Só que todo mundo aqui tem um propósito. Eu tenho um propósito. Você tem um propósito. A gente precisa se descobrir. Por isso que existe uma diversificação. Porque se todo mundo fosse chamado para ser pastor, se todo mundo fosse chamado para ser profeta, ia ser uma confusão. Todo mundo fazendo a mesma coisa. É igual uma profissão. Imagina se no mundo hoje só existisse uma profissão. Um exemplo, só existisse carpintaria. A profissão de Jesus. Se todo mundo fosse carpinteiro, o mundo todo, 8 bilhões de pessoas fosse carpinteiro, não ia ser uma confusão? Todo mundo fazendo a mesma coisa? Então, por isso que existe uma diversificação grande. E todo mundo aqui tem um propósito. Só que precisa você descobrir para que você foi chamado. Então, que você não seja apenas vá só para a igreja e volte para casa, porque você tem um chamado. E Deus está te chamando, só que você precisa descobrir. Sua vida gera impacto ou apenas ocupação? Amém? Então, o chamado é sobre salvação. Você foi chamado para ser salvo, filho, amigo e para viver no reino de Deus. Quando Deus te recolher para a glória. Isso é o chamado de Deus. Pois é, eu também, porque eu não entendo nada de carpintaria. Então, deu mesmo certo, Abner. O chamado é sobre salvação. O propósito é sobre a missão que você vai fazer para o reino de Deus. O chamado te leva para Deus. O propósito te envia por Deus. Vocês conseguem entender a diferença? O chamado é igual para todos. Todos fomos chamados. O propósito é específico para cada um. Ou seja, cada um tem um propósito no reino de Deus. Cada um tem um propósito para desempenhar para o Senhor. Ah, Heloísa, mas eu não sei falar, eu não gosto de falar, mas você gosta, talvez você goste de servir. Por exemplo, o meu irmão é pastor, o meu pai é diácono, a minha mãe é do círculo de oração. Então veja, cada um desempenha um papel no reino de Deus. Amém? Eu fui chamada para tocar fogo no mundo. Aleluia, Jesus. Eu estou brincando com vocês, mas é verdade. Cada um desempenha um papel. Cada pessoa tem um papel no reino de Deus. E assim, cada vez mais que você vai desempenhando, você vai entendendo para que você foi chamado para desencadear um propósito, Deus vai te entregando mais e mais coisas. O chamado te faz filho, o propósito te faz instrumento. Então o chamado te salva. O propósito te posiciona.
Você não foi chamado para assistir só o reino. Você foi chamado para construir no reino. Então Deus primeiro te chama, depois você desempenha para que você foi chamado. Boa, Abner. Ser salvo é o começo, não o destino. Quem não entende o propósito vive parado, mesmo estando dentro da igreja. Então, eu creio que tem muita gente aqui que está parado dentro da igreja, está só indo para a igreja e voltando para casa. Mas Deus tem um propósito para você. Você precisa descobrir que propósito é esse. Deus não te chamou só para sair do mundo, mas para transformar o mundo através de você. Tem gente no altar, mas sem direção. Tem gente na igreja, mas fora do propósito. Então tem gente que está na igreja, mas não descobriu o seu propósito e está só ali ocupando um banco. Sendo que tem muita gente que precisa de você. Seja para você servir, seja para você pregar, seja para você ministrar a cura, seja para você libertar. Então, exatamente, tem muita gente que está parada na igreja hoje, mas todo mundo tem um propósito. Só que, além de você aceitar o chamado de Deus, você também tem que aceitar o propósito, porque muitos são chamados, mas poucos aceitam. Aceitam o que é que eu vou fazer. Você fica assim muitas vezes, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho propósito. Mas você tem. Só que você tem que se abrir para que Deus também te entregue esse propósito e você aceite para fazer. Porque se você está só indo, voltando para casa, tem muita gente que precisa nesse momento ouvir ou ser ajudado por você. Mas por que não está sendo ajudado por você? Porque você não se abriu para fazer aquilo que Deus te chamou. Amém? Então, que você não seja só a pessoa que vai para a igreja e volta para casa. Tem muita gente perdida hoje, que precisa ouvir, precisa da sua ajuda. Deus não quer só a sua presença, Ele quer sua entrega com direção. Amém? Vocês estão conseguindo entender qual a diferença do chamado e do propósito hoje? Coloquem para mim aí um joinha se vocês estão conseguindo ser direcionados. Por isso que eu estou explicando. Eu estou um pouco afobada hoje. A minha voz está um pouco apressada, afobada, mas isso é normal, tá? É o espírito que está aqui acelerado. Então, agora você entende o chamado é o início da sua história com Deus. O propósito é a manifestação dessa história na Terra. Você já foi chamado, a pergunta não é mais essa agora. Qual o seu chamado, não? A pergunta agora é, você está vivendo o propósito ou só ocupando espaço no reino? Porque no fim, não será sobre o quanto você esteve, mas sobre o quanto você viveu e fez para Deus. Amém? Então, Heloísa, eu não sei qual é o meu propósito, que agora todo mundo que está aqui já sabe que foi chamado e que tem um chamado por Deus. O chamado para viver com Deus, para ser filho. Mas se você não sabe ainda o seu propósito, você pode perguntar isso a Deus hoje. Senhor, qual é o meu propósito? Eu fui chamada para quê, Pai? Eu fui chamada para ser filha. Mas o que é que o Senhor quer que eu faça para o teu reino? É para servir? A minha mãe, por exemplo, a minha mãe adora servir. Ela adora fazer comida para o pessoal da igreja, adora servir, adora cozinhar para um monte de gente. Ela ama isso. Se tirar ela da cozinha, é mesmo que matá-la. E ela ama isso, ela faz com amor mesmo. Então a minha mãe foi chamada, além de ser do círculo de oração, ela foi chamada para servir. Ela ama servir as pessoas. Então você acha muitas vezes que você precisa ser chamado, tem que ser um pastor, um evangelista. Não, muitas vezes você pode ter chamado também para servir. Tem gente que faz isso com amor. Já eu, se me colocar numa cozinha para fazer comida para muita gente, tá perdido o mundo. Tá perdido. Eu sei cozinhar. Eu consigo cozinhar na cozinha, eu cozinho bem. Mas se me deixar numa cozinha parada, se me deixar num lugar parado, é mesmo que eu enlouquecer. Então vocês conseguem ver que o propósito é diferente de cada pessoa? A minha mãe ama estar ali parada na casinha dela, cozinhando para os irmãos. Eu, se colocar pronto. É mesmo que a morte. Eu não consigo ficar parada. Amém? Então por isso que o Senhor tem um propósito para cada pessoa aqui diferente.
Então precisa você descobrir para que você foi chamado. Hoje na sua oração você pode dizer: Senhor, me mostre, ou me fale, ou me traga revelação para que eu fui chamada. Para que eu sim, qual é o meu papel para o teu reino? O que é que você gosta de fazer? O que você gosta de fazer tem muito a ver com o seu propósito, tá? Por exemplo, quem sabe um pouco do meu testemunho sabe que eu morei em muitos países. Morei em muitos países e que eu vivia de um lado para o outro, de país em país. Então eu gosto disso, eu gosto do movimento. Mas quando eu falo para pessoas, eu nunca tive vergonha de estar na frente de uma câmera falando para pessoas. Eu nunca tive vergonha de estar na frente de pessoas falando, mesmo que eu falasse errado, mesmo que eu não soubesse falar. Se ligasse uma câmera ou se me colocasse na frente de pessoas, pode ser 2, 3 pessoas. Eu desenvolvo isso de tal forma que nem eu me compreendo às vezes, que eu digo: meu Deus, como eu gosto disso. Como eu amo falar para pessoas, como eu amo ajudar aquilo que elas precisam muitas vezes ouvir, que elas não conseguem largar certos tipos de pecado e elas não enxergam que é pequenas coisas que prendem você. Então eu amo isso, eu amo estar em movimento, eu amo ajudar pessoas, eu amo falar para pessoas. Então, o meu propósito é exatamente em cima disso aqui que eu gosto de fazer. Então, se você gosta de algo, saiba que seu propósito tem a ver com o que você gosta de fazer. Como eu falei para vocês, a minha mãe ama cozinhar e tá ali servindo as pessoas. Então, o propósito dela é esse. É servir as pessoas. É cuidar das ovelhas. Então, se você gosta de algo, saiba que seu propósito está totalmente conectado a isso. Então, por aí você já começa a entender o seu propósito. Amém? Glória a Deus. Vocês estão me entendendo? Então, hoje você consegue compreender a diferença do chamado e do propósito. Chamado, para a gente concluir, o Senhor nos chamou todo mundo para sermos filhos, amigos e vivemos no reino. Esse é o nosso chamado, é o início. Agora, o propósito é o que nós vamos fazer para o reino. Olha aí, Sheila. Sheila ama cantar. Então, talvez o seu propósito seja louvar e adorar o Senhor. Então, muitas pessoas precisam ouvir a sua voz, ouvir a sua adoração. É a adoração ao Senhor. Então, o Senhor muitas vezes pode querer te usar nisso aí para você adorar para Ele. E como é que a gente abre o céu da glória? Na adoração. É na adoração que o reino vem. Amém? Ficou claro para vocês? Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho sobre o seu chamado e o seu propósito. Amém? Então, para encerrarmos, eu quero fazer a oração. Olha aí a Ruth, ela é professora, ama crianças e sempre apoia o Ministério Infantil. Então, olha aí o propósito da Ruth. O propósito dela é ajudar no Ministério Infantil. Eu creio, eu não vou dizer de certeza, tá? Porque eu não sei tudo. Mas eu creio que todos nós temos um propósito e dentro desse propósito nós desencadeamos outras funções. É isso que eu acredito, tá? Eu não sei de tudo, eu não sou a sabe tudo. Mas cada um tem um propósito. Dentro desse propósito, por exemplo, você ama cuidar das crianças, você é professora, você gosta do Ministério Infantil. Dentro do seu propósito, você pode ser desencadeada para fazer outras coisas, como por exemplo, se você também souber louvar. Tem momentos que o seu líder pode chamar você para você ir louvar e adorar a Deus. Pegar o microfone e adorar, entendeu? Assim como eu, por exemplo, eu gosto do movimento, eu sou da intercessão, da libertação, né, da cura. O meu ministério tem isso. Então, eu consigo fazer várias coisas para Deus. Por exemplo, tem hora que eu estou na intercessão.
eu vou interceder pelas pessoas. Tem hora que Deus me manda ir num canto distinto para orar por uma pessoa que Deus quer curar aquela pessoa. Eu vou lá, oro, a pessoa é curado. Ou outro momento o Senhor pode me levar para um lugar para fazer a libertação de outras pessoas. Eu vou lá e faço isso, as pessoas são libertas. Como também, agora o que eu estou fazendo para vocês. Agora eu estou falando, nós estamos falando estudos bíblicos direcionados com a palavra. Tudo que nós falamos aqui tem que vir da palavra. Então você está vendo que eu consigo fazer várias coisas dentro do meu propósito? Então o propósito é mas eu posso fazer várias coisas dentro do meu propósito. Amém? Ficou claro para vocês? Deus abençoe. Então vamos fazer a oração para a gente finalizar esse devocional. Gostei muito hoje desse devocional sobre o que falamos, né? Para que a gente possa ser agora direcionado no que fazer, como fazer, no que você gosta de fazer para o reino de Deus. Que você não fique mais parado, achando que você não tem chamado, não tem propósito, mas você tem os dois. Você só precisa agora descobrir. Amém? Então, vamos concordar comigo se você puder. Eu quero fazer a oração final. E essa é uma oração poderosa, expandida e intensa, sobre o chamado e o propósito. Amém? Então concordo comigo no mundo espiritual, para que a gente possa fazer essa ligação do que é ligado na terra é ligado no céu. Amém? Glória a Deus. Senhor, eu reconheço hoje que o teu chamado me alcançou. Mesmo quando eu estava longe, mesmo quando eu não entendia, mesmo quando eu não valorizava. Obrigada porque o Senhor me quis perto. Mas hoje eu não quero parar no chamado. Eu não quero viver uma vida parada, uma vida repetitiva, uma vida sem direção dentro da tua presença. Eu quero viver o propósito. Abre os meus olhos espirituais, Senhor. Me mostra quem eu sou em ti. Me revela para que eu fui criado. Me posiciona no lugar certo. Arranca de mim toda distração, toda comparação, toda confusão espiritual, sabendo eu agora que eu tenho um chamado e que o meu chamado é único, porque eu sou única, eu não sou igual a todos. Eu não quero viver o propósito de ninguém, eu quero viver aquilo que o Senhor escreveu para mim. Me dá coragem para obedecer, sensibilidade para ouvir e disposição para agir. Que a minha vida não seja apenas salva, mas útil no teu reino. Que eu não seja apenas alguém que recebe, mas alguém que manifesta. E que no final da minha caminhada eu não apenas tenha te conhecido, mas tenha cumprido tudo aquilo que o Senhor esperava de mim. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Coloca um amém para mim. Se você conseguiu compreender um pouco sobre esse devocional hoje, sobre esse estudo, para que você agora possa saber se direcionar nas coisas de Deus e não ande mais perdido, ou quando uma pessoa disser assim, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é o meu propósito, mas que você agora tenha direção do que Deus quer de você e para que Deus chamou, te chamou. Amém? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Que você possa ser agraciado por essas palavras que o Espírito Santo nos trouxe. Que Deus abençoe sua vida nessa semana. E se assim for a permissão do Senhor, amanhã estarei aqui para mais um estudo bíblico, para honrar e glorificar o nome de Jesus Cristo. Amém? Até amanhã. Deus abençoe vocês. Tenham uma tarde abençoada. E eu profetizo sobre a sua vida que o Senhor se revele para você. Se você ainda não sabe o seu propósito, que o Senhor te mostre qual o propósito que Ele te chamou. Amém? Deus abençoe vocês. Um beijo no seu coração e até amanhã, se Deus quiser.